É provável que com apenas 2 perguntas você saiba quem eu sou. Vamos ver? Quem a revista Forbes classifica como o astro mais rentável em todo o mundo? Qual é o ator que conseguiu, em 17 de seus 21 filmes, em que teve papéis principais, acumular em todo o mundo receitas brutas de 100 milhões de dólares cada um? Já sabe quem eu sou, não sabe? Mas, se não acertou, vou dar mais algumas dicas. Sou ator, rapper, produtor cinematográfico, produtor musical e produtor de televisão estadunidense. Já fui 2 vezes indicado ao Oscar de melhor ator. Faturei 4 Grammy e acumulo uma dezena de outros prêmios, além de ser indicado ou nomeado para uma dúzia de outros. Sou uma das poucas pessoas que alcançam sucesso nas 3 maiores mídias de entretenimento nos Estados Unidos: cinema, televisão e indústria discográfica. Ah, agora ficou fácil demais, não? Acertou. Eu sou Will Smith. Eu não tive maiores dificuldades como tiveram outros. Dei-me muito bem na escola, sempre alcançando notas altas. Tive oportunidade de fazer carreira, mas meu coração não estava na faculdade e eu queria ser rapper. Quando conheci o DJ Jay-Z e Jeff, formamos a dupla DJ Jay-Z Jeff e Flash Prince e subimos muito nas paradas. Ganhei muito dinheiro e gastei muito também comprando casa, carros e joias. Mas eu não ia parar por aí. Eu queria muito mais. Eu buscava algo novo, diferente. Foi aí que eu conheci o Benny Medina, com a ideia de produzir um sitcom baseado em minha vida. Pode? Naturalmente que eu gostei muito da ideia. Como sitcom é uma série cômica para a televisão, ficamos 6 anos no ar com o nome Um Maluco no Pedaço. Durante esse tempo me arrisquei em outros filmes até chamar a atenção da crítica. Daí pra cá, você já sabe, foi sucesso sempre. Veio Bad Boys, Independence Day, Homens de Preto, A Procura da Felicidade, Eu Sou a Lenda e muito mais. Como disse antes, não tive maiores dificuldades. Mas a verdade é que nenhuma caminhada é fácil. Sou filho de um técnico de refrigeração e uma administradora do conselho escolar. Meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. Como vê, eu teria que dar duro para conseguir ir avante e vencer. E nunca faltaram observações desanimadoras na minha vida. Sabe aquela hora em que você começa a acreditar em você mesmo e vem alguém dizendo para você crescer? Aquela hora em que você começa a acreditar que é o protagonista e vem alguém e diz que você não serve nem para coadjuvante? É desanimador, não é? Pois é, eu ouvi tudo isso e muito mais. Disseram que a minha música era sem sal e sem açúcar. Como ator, me chamaram de maluco no pedaço. Ao fazer filme, disseram que eu só sabia fazer comédia. Mas eu tinha uma carta na manga, um segredo meu. Eu aprendi a não ouvir as críticas negativas. Aprendi a não parar porque outros querem que eu pare. Aprendi a não deixar de gostar do que eu faço porque outros não gostam. Eu trabalho para quem gosta do que eu faço. Eu trabalho porque sou doente por trabalho duro. Eu trabalho porque sei que vale a pena. Sei que vou chegar lá. Interessante. Com aquela música Sem Sal, eu fui o primeiro rapper a ganhar um Grammy. Vendi milhões de discos. Não servia para coadjuvante, mas protagonizei 6 anos a série Um Maluco no Pedaço e estrelei mais de 20 filmes. Só sabia fazer comédia, mas fui indicado 2 vezes ao Oscar com filme de drama. Minha estrela está lá, na calçada da fama. Tudo isso porque eu não escutei as críticas negativas. Meu pai um dia me ensinou que um muro não nasce pronto. Ele é feito de tijolo por tijolo. Assim construí minha carreira. Por isso ainda repito: deixe seu sorriso mudar o mundo. Não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Sou uma pessoa difícil de conviver. Pareço um animal enjaulado. À noite levanto-me e começo a andar pelo quarto. Não consigo descer das nuvens e desligar-me do que eu faço. Sou como um astronauta, vivo na lua o dia inteiro e ao chegar em casa à noite, tenho que pôr o saco de lixo para fora. Talvez em resultado de um trabalho que exigiu muito em sentido físico e psíquico. Passei por uma difícil fase depressiva, mas sempre superei as dificuldades. Sempre saltei os obstáculos. Consegui o que busquei, nas duras penas. Pode ser, às vezes de modo dramático, mas sempre rindo e fazendo rir. Eu consegui ser um ator premiado. Sou comediante, roteirista, produtor e pintor.
Eu sou Jim Carrey. Eu tive o começo nada fácil. Meu pai era músico de jazz, mas teve dificuldades em épocas difíceis. Fomos forçados a nos mudar para um subúrbio de Toronto, no Canadá. Meus pais trabalhavam como seguranças e empregados de limpeza em uma fábrica. Embora fosse ainda quase criança, comecei a trabalhar trocando turnos de 8 horas todos os dias depois do horário da escola. Interessei-me pela comédia desde bem pequeno. Meus professores perceberam minha habilidade. Permitiram que eu usasse alguns minutos antes do final das aulas para apresentar rápidas encenações cômicas para os colegas. Meus amigos me incentivaram muito a fazer encenações públicas. Eu tentei e deu certo. Percebi que tinha mesmo talento. A partir daí, comecei a me apresentar na televisão em um show de comédia. Em 1979, aos 16 anos de idade, comecei a fazer stand-up comedy em um clube de comédia de Toronto. No ano seguinte, mudei-me para Los Angeles e comecei a trabalhar na The Comedy Store. Ali fui notado e contratado para abrir shows em uma turnê. Eu estava no caminho. Mas naturalmente queria mais. Eu sabia que tinha potencial. Eu acreditava que podia ir mais longe. Voltei minha atenção para a indústria do cinema e televisão. Mas esse é um caminho penoso e difícil. Fiz vários testes, mas não fui selecionado. Eu queria trabalhar para fazer o público rir, mas eu chorava. As dificuldades me balançavam, mas eu não caí. Eu não desisti. Eu queria. Eu não ia desistir. Eu sabia que iria conseguir. Foi então que apareceu a oportunidade. Em 1981, aos 19 anos, estreei no cinema. Mas tive que amargar mais 4 anos de espera pelo papel principal em um filme que ainda não me projetou tanto. Mas haveria de chegar o dia. E chegou. O seriado I Live in Color. Um programa cômico da televisão americana, transmitido entre 1990 e 1994, levou-me ao reconhecimento. No mesmo ano em que terminou a série, estrelei 3 comédias de grande sucesso. A partir daí você já me conhece. Fizemos boa amizade, não foi? Passei a fazer parte do seu entretenimento com as comédias Ace Ventura, Detetive Animal, ou um detetive diferente. Veio também o Máscara e Debbie Lloyd. Aí eu passei a sorrir melhor e a fazer o povo rir também. Esse sempre foi o meu grande sucesso, o reconhecimento do público. Mas continuei a fazer constante sucesso. Estrelei muitos grandes filmes, muitos até saindo da linha cômica e entrando nos dramas. A maioria deles sendo grande sucesso de bilheteria e rendendo cachês multimilionários. Entre dramas e risos conquistei um número razoável de grandes prêmios. Valeu a pena acreditar. Valeu a pena sorrir apesar das dificuldades. Valeu a pena persistir. Ainda vale a pena vencer as dificuldades para rir e fazer rir. Este é Jim Carrey, o ator que deixa muita gente duvidando da justiça dos grandes prêmios. Muita gente acredita que ele deveria já ter sido agraciado com o prêmio máximo do cinema. Ainda não foi, mas para ele não faz muita diferença. Seu prêmio máximo é seu público sorridente e feliz. É saber que seu trabalho continua atingindo o objetivo. Seu prêmio máximo continua a ser a capacidade de rir e de fazer rir. Rir nos momentos difíceis. Rir nas horas alegres, rir com os outros, rir de si mesmo. Este é Jim Carrey, exemplo de perseverança, de garra, de força, de luta. Exemplo de quem sai para vencer e vence. Exemplo de quem não se importa com os meios, de quem, de qualquer modo, vai alcançar os fins. Exemplo de quem luta e vence, entre dramas e risos. Foi na dilacerada Áustria logo após a Segunda Guerra que eu cheguei ao mundo envolto em pobreza. O auge de que me lembro da juventude foi a compra de uma geladeira. Meu pai, um duro adepto do partido nazista, sabia apenas maltratar. Entre as dificuldades ainda em tenra idade, eu cerrava os dentes e prometia a mim mesmo que aquilo duraria pouco tempo. Eu queria ser alguém. Hoje sou ator premiado, fisiculturista super premiado, empresário bem-sucedido e político americano, tendo sido o 38º governador do estado da Califórnia. Eu saí da lama para a fama. Eu sou Arnold Schwarzenegger. Meu pai puxava meu cabelo e me batia com o cinto. Isso me ajudou a criar a determinação de mudar a minha vida. Comecei a praticar vários esportes. Aos 14 anos de idade optei pelo fisiculturismo. Aos 17 anos iniciei oficialmente a carreira competitiva. A determinação de vencer um dia me levava a vencer toda e qualquer dificuldade que aparecesse em meu caminho.
Treinava até nos finais de semana com a academia fechada. Quando completei 18 anos, servi nas Forças Armadas da Áustria. Desertei para participar do torneio Mister Europa Júnior e venci. Em resultado, passei uma semana em uma prisão do exército. Mas eu estava no caminho. No ano seguinte, aos 19 anos, venci o torneio Mister Europa, o que me fez famoso. Minha determinação me impulsionava. Eu queria migrar para os Estados Unidos. Eu sabia que só havia um caminho. Segui competindo e ganhando até conquistar pela primeira vez o título de Mister Universo aos 20 anos de idade, o que me tornou o mais jovem de todos os tempos a conquistá-lo. As portas foram se abrindo e em 1968 cheguei aos Estados Unidos. Os bolsos vazios, mas cheios de sonhos, desejos e muita determinação. Eu queria me tornar o maior fisiculturista do mundo, o que significava vencer o Mister Olímpia. Consegui o título pela primeira vez aos 23 anos, um recorde para minha idade que ainda não foi batido. Os títulos que alcancei são incontestáveis. Entre eles, 5 vezes Mister Universo e 7 vezes Mister Olímpia, conservando um recorde durante muitos anos. Eu já vinha tentando cinema, mas parece que tinha voltado à infância, sendo sempre rejeitado. Diziam que eu tinha um corpo muito estranho, sotaque engraçado e meu nome era muito longo. Para onde eu me virasse, diziam que não tinha chance. Até que em 1970 fui escolhido para viver o Hércules. Ainda não deslanchei, mas de vez em quando surgia um novo filme. Fui premiado com o Globo de Ouro em 1976 e em 1982 apareceu Conan, o Bárbaro. Daí em diante, não preciso falar mais nada. Você conhece todos os sucessos de Schwarzenegger. Aí me tornei ícone dos filmes de ação e tenho lá minha estrela na calçada da fama. Mas a determinação de crescer, até onde se pode, ainda continuava. E foi assim que, em 2003, eu me tornei governador do estado da Califórnia, atuando por 2 mandatos. Pois é, o garoto pobre lá da Áustria triunfou nos Estados Unidos. Um processo longo, mas que levou a coroa da determinação. E aí, você ouviu minha história? Eu me perguntava aos 10 anos de idade o que eu estava fazendo naquela fazenda. Meu sonho já era mudar-se para os Estados Unidos. Acreditei que o fisiculturismo seria minha passagem para a América. Criei a determinação necessária. Eu me dediquei e fui vencedor. Eu sou um vencedor. Hasta la vista, baby. Hoje é detentor de grande fama e imensa fortuna. Percebe como a determinação é importante na busca de seus objetivos? É isso que você precisa. Determinação. Marcar o seu ponto de chegada e então sair na corrida para a conquista. Determinado a chegar, determinado a vencer. O que tem pelo caminho não conta. As dores da estrada compensam a coroa da vitória. Seja determinado, porque a determinação é a arma do vencedor.
Um verdadeiro símbolo de coragem. O astro reuniu todas as suas forças para continuar vivendo. Criou a Fundação Christopher Reeve para a paralisia. Passou a lutar intensamente pelo uso de células-tronco, aceitando até mesmo ser cobaia em experimentos do gênero. Além de não desistir da vida, Reeve não desistiu de trabalhar. Em 1996, trabalhou em Janela Indiscreta, um filme para a TV. Em 1997, dirigiu In the Gloaming e escreveu 2 livros sobre sua vida. Os títulos dos livros? Um foi Still Me, algo como Ainda Eu. O outro, Nada é Impossível, Reflexões de uma Nova Vida. Além disso, foi ativista da Unicef, da Anistia Internacional e da Ecologia. Fundou ao lado de Susan Sarandon e Alec Baldwin a Coalizão Criativa, um grupo de ajuda aos sem-teto. Foi condecorado com a Ordem Bernardo O'Higgins e recebeu o Prêmio Lasker, espécie de Nobel norte-americano, certamente bem merecido. Tudo isso em 9 dolorosos anos em uma cadeira de rodas. Nem sequer conseguia respirar sem a ajuda de uma máquina. Ainda assim, percorreu os Estados Unidos de ponta a ponta, encorajando quem precisava e pressionando os governantes. Usou toda a sua influência para angariar fundos para a pesquisa científica e conseguiu mover o coração dos norte-americanos para o drama de quem não pode se mexer. Finalmente, em outubro de 2004, o herói perdeu a invulnerabilidade e sucumbiu. Morre o herói da ficção, das telas do cinema e da televisão. Mas não morreu o herói de verdade. Porque herói de verdade não morre. Permanece para sempre na invulnerável lembrança de quem foi por ele servido e de quem com ele aprendeu. E você acha que perdeu muito na vida? Acha às vezes que já não vale a pena? Sem essa, não há nada que possa vencê-lo. Se você não pode ser um super-homem de verdade, pode ser o herói da sua vida. Não desista, não se deixe abater, não se deixe acabrunhar, não baixe a cabeça, não entregue os pontos. Engula e repita sempre as palavras do super-homem Christopher Reeve. Desistir é inaceitável. Visão comercial eu tinha desde os 14 anos de idade. Quando todo mundo passou a precisar de título de eleitor, eu passei a vender suas capas. Foi o primeiro produto que comercializei. Isso só por 45 minutos, no horário de almoço dos guardas. Também me esforçava em expor a minha voz, o que me levou a ser convidado para trabalhar em uma rádio. Isso foi o começo da formação de um império comercial e das comunicações que hoje formam um grupo de 34 empresas. Foi mais de 70 anos de trabalho duro, determinação, dedicação, exploração do potencial e estratégia de aproveitamento da visão empreendedora e das oportunidades. Mas oi! Eu sou o Silvio Santos! Apesar de ganhar o primeiro lugar em um teste na Rádio Guanabara, voltei a ser camelô, pois ganhava mais. Cruzava a Baía da Guanabara de balsa para ir trabalhar e notei o silêncio entre os passageiros. Montei um serviço de alto-falantes que transmitia músicas e nos intervalos fazia publicidade dos meus produtos. Eu decidi tentar a vida em São Paulo aos 20 anos, apresentando espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Formei-me em contabilidade, mas decidi pelo lado artístico. Consegui integrar a equipe de locução da Rádio Nacional de São Paulo. Foi então que, em 1958, aos 28 anos de idade, meu amigo radialista Manuel de Nóbrega me pediu ajuda para se desembaraçar de um problema com seu sistema de carnês chamado Baú da Felicidade. Logo notei uma grande oportunidade e resolvi assumir a empresa. Eu ainda não sabia, mas nascia ali o Grupo Silvio Santos. Com a expansão do negócio nos 10 anos à frente, foi necessário estabelecer mais de 10 empresas diferentes. Com a elevada inflação no fim da década de 60, reparei que o valor angariado pelos carnês seria superado pelo valor dos produtos entregues no final do ano. Foi fundada a Baú Financeira, início do que se tornaria mais de 20 anos depois o Banco Pan-Americano.
Mas eu gostava mesmo era das comunicações. Em 1961, estreiei meu primeiro programa na televisão, o Vamos Brincar de Forca. É claro que mais tarde ele se tornaria o maior programa de auditórios do Brasil, o programa Silvio Santos. O sucesso trouxe ótimos resultados financeiros, o que possibilitou o sorteio de carros, imóveis e eletrodomésticos. Passei a lutar ferrenhamente para obter meus próprios canais de televisão. Em 1975, consegui o Canal 11 do Rio de Janeiro. Em 1981, consegui o Canal 4 de São Paulo. Começava a nascer o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Daí, a rede se expandiu rapidamente. Parece uma trajetória de sucesso. E foi. Mas não sem as dores do caminho. O preço da fama e da fortuna é muito alto. A vida sai da normalidade. Em 2001, minha filha foi sequestrada na porta da própria casa. Depois de libertado o sequestrador, fugindo da polícia, invadiu a minha casa e fez toda a minha família de refém. Consegui convencê-lo a deixar livre a família e fiquei com ele por 7 horas sem saber o que seria de mim nos próximos minutos. Felizmente, tudo acabou bem. Em 1987, tinha levado um susto maior. Com problemas na voz, houve suspeita de câncer na garganta. O quase desespero me tomou conta. Cheguei a interromper um de meus programas e emocionar o público com depoimentos e lembranças da carreira. Aquilo soou como uma despedida. Parecia que o grande comunicador estava acabado. Não estava não, senhor mestre das comunicações. Ícone da televisão brasileira, o comunicador Silvio Santos não acabou naquele tempo e nem acabará nunca. Sua obra será imortalizada. E que obra gigantesca! O homem que foi de camelô a bilionário, de camelô a quase presidente da República, e provavelmente o teria sido, não fosse a sua candidatura impugnada. Certamente um dos homens mais populares do Brasil em todos os tempos. Estabeleceu o seu exemplo de coragem, determinação e, sobretudo, de uma qualidade que você precisa, por mais que a tenha, a capacidade de entender que não é a sorte que escolhe você, mas é você que escolhe a sorte. A sorte não é um poder mágico que recai sobre alguns. Antes, é o reconhecimento da oportunidade que se apresenta e a coragem da tomada de ação. É o que foi ensinado pelo homem que foi de camelô a bilionário. O mito Silvio Santos. Oi, mas... Se inscreve no canal do garoto. É bom ou não é? Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver.
Ao voltar de uma viagem à Síria, minha mãe achou-se grávida. As famílias insistiram que a criança fosse dada para adoção, pois não aceitavam casamento em nenhuma hipótese. Meu pai decidiu ir para a Síria trabalhar e conseguir condições de assumir a família que criara. Minha mãe foi para um abrigo para mães solteiras. Do meu pai, nem as notícias chegavam. Depois de um parto difícil, tomada pela ansiedade e depressiva, minha mãe teve de entregar-me a contragosto. Parece que eu não tinha mesmo nenhum futuro. Mas eu venci toda a luta contrária à minha própria vida. Eu me tornei um ícone da informatização do mundo. Eu revolucionei a ciência. Eu mudei o rumo da história. Eu sou Steve Jobs. Fui adotado pelo casal Jobs, que me deu o nome. Ainda bem jovem, me entreguei ao passatempo de reformar e vender carros usados na oficina do meu pai. Ali aprendi as primeiras lições sobre design e eletrônica, na qual me aprofundei. No ensino médio conheci Steve Wozniak em um curso de eletrônica. Não demorou e nosso espírito brincalhão levou-nos a criar um dispositivo que possibilitava fazer chamadas de longa distância de graça. Criamos a frequência de um som que servia como uma chave de encaminhamento. Eu ainda não sabia, mas a revolução das comunicações no mundo estava chegando. No verão de 1972, aos 17 anos, contra a vontade de meus pais, saí de casa. Fui morar com minha namorada em uma cabana. Passei a beber, fumar e a tomar a pesada droga LSD. No final do mesmo ano, ingressei na Universidade Reed College. Lia muito sobre espiritualidade, iluminação e me tornei adepto de dietas compulsivas. Andava descalço pela universidade, não tomava banho e vivia de devolver garrafas de refrigerante para ganhar uns trocos. Desisti da universidade para me dedicar a coisas que eu realmente queria fazer. Levantei a cabeça e fui atrás. Em 1974, consegui um emprego na Atari. Lá estava Steve Wozniak. O dia 29 de junho de 1975 é histórico. Foi o dia em que, pela primeira vez, ao digitar em um teclado, as letras apareceram na tela de um computador. Wozniak havia criado o primeiro computador pessoal. Fascinado pela funcionalidade do aparelho, convenci meu amigo a comercializar o equipamento. Foi aí que nasceu a Apple Computer. Em parceria com Mike Markula, passou a comercializar uma linha de computadores pessoais. Foi então que percebi o potencial comercial da interface gráfica do usuário, guiada pelo mouse. Isso levou à criação do Macintosh. O tempo passou e em 1985 foi demitido da Apple. Sim, após conflitos de ideias e disputa por poder dentro da empresa que ele mesmo criou. Passou o tempo e Jobs retornou à empresa como assessor informal do então CEO, Gil Amelio. Mas em alguns meses, o conselho da empresa demitiu Amelio depois que a Apple sofreu uma das maiores perdas trimestrais na história do Vale do Silício. Mas agora eu era o seu diretor executivo, cargo que ocupei de 1997 a 2011, quando me demiti. Há vários anos havia sido diagnosticado com câncer no pâncreas. A luta estava dura. Já havia passado por cirurgias difíceis. Parecia que eu estava perdendo a luta. Ainda era muito cedo. Mas lembre-se, pareceu-me às vezes que o mundo não me queria mesmo. Grande engano, Steve Jobs. Você foi vítima do tempo e do imprevisto como todos somos. Mas o mundo lamenta ainda a sua falta. Fez tanto que muita gente pouco sabe o quanto. O homem que foi inventor, empresário e magnata da informática. Cofundador, presidente e diretor executivo da Apple, uma das gigantes da informática. Revolucionou as indústrias de computadores pessoais, filmes de animação, música, telefones, tablets e publicações digitais. Sem futuro para nascer, sem futuro para viver, caído no mundo das drogas e do desleixamento. De repente, o salto.
O despertar do gigante. Sim, o gigante existia. Estava adormecido. Assim como existe dentro de você. É isso mesmo. Você não imagina o potencial que possui. Até que se faz vivo. Até que desperta. Até que você o reconheça. Até que você se convença do que é capaz. Até que você queira. Foi isso que Steve Jobs fez. Ele quis. Ele reconheceu. Ele despertou. Seu tempo é limitado. Então, não perca tempo vivendo a vida de outro. Não seja aprisionado pelo dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar sua voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário. Estamos aqui para fazer alguma diferença no universo. Se não, por que estar aqui? Concentre-se naquilo que você é bom. Delegue todo o resto. Esse foi mais um Dream Story. Se inscreva em nosso canal. Indique os nossos próximos personagens. Porque a próxima história pode ser a sua. Steve Jobs. É verdade que eu não tive maiores dificuldades na vida. Nasci de uma família em condições financeiras razoáveis, mas eu sempre aproveitei muito bem o meu tempo. Sempre estive atento a todas as direções. Sempre trabalhei duro. Nunca perdi uma oportunidade, nunca tive medo de ousar. Bem cedo descobri a habilidade de enxergar longe. Explorei sempre essa qualidade. Acabei rotulado de visionário. Aos 19 anos de idade, fundei a maior empresa de software do mundo. Durante muito tempo, fui contado como o homem mais rico da Terra. Eu sou Bill Gates. Nunca gostei muito de ser rotulado, especialmente com primazia. Mas não teve outro jeito. Acabei sendo um dos pioneiros na revolução dos computadores pessoal. Quando jovem estive no movimento escoteiro. Aprendi a me preocupar com as pessoas e fazer o bem que pudesse a elas. Tive o privilégio de frequentar as melhores escolas particulares de minha região. Foi quando me interessei fortemente por programação. Também foi quando conheci meu amigo Paul Allen. Ele era 3 anos mais velho do que eu, e eu também apaixonado por programação. Foi ele que me deu as primeiras lições de computação. Fui admitido na prestigiosa Universidade Harvard. Consegui 1.590 pontos dos 1.600 possíveis. Mas deixei os cursos de matemática e direito no 3º ano para dedicar-me à Microsoft. Antes, aos 17 anos, desenvolvi junto com Paul Allen um software com informações de tráfego. Aí criamos a empresa Truffle Data. Mas quando descobriram a nossa idade, os clientes desistiram. Quando ainda estudávamos em Harvard, em 1975, aos 17 anos, desenvolvemos um interpretador de linguagem BASIC para um dos primeiros computadores pessoais a serem lançados. Aí fundamos a Microsoft, uma das primeiras empresas a dar atenção exclusiva ao mercado de programas para computadores pessoais ou PCs. A fama de visionário apareceu porque apostei no mercado de softwares na época em que o hardware era considerado muito mais valioso. Era uma questão de aproveitar a visão, uma questão de ousar, de não ter medo. Nos anos iniciais da década de 80, a IBM, líder no mercado dos grandes computadores, resolveu partir para a microinformática, mas não tinha o sistema operacional. Para consegui-lo, fechou contrato com a jovem Microsoft. Como também ainda não tinha desenvolvido, fui a uma pequena empresa que o havia desenvolvido e o comprei por $50 mil. Personalizei o programa e o vendi por $8 milhões, mantendo a licença do produto. Esse foi um passo decisivo. Crescemos no mercado e nos tornamos uma das gigantes do ramo. Eu havia prometido a um professor que seria milionário antes dos 30 anos. Errei por pouco. Cheguei a ser bilionário aos 31 anos. Mas essa história, porém, de ser o mais rico do mundo não me agradava muito. Procurei meios de acabar com esse rótulo. Junto com a minha esposa Melinda, em 2000, criei a Fundação Bill e Melinda Gates. Trata-se de uma organização filantrópica com o objetivo de promover pesquisas sobre a AIDS e outras doenças que atingem principalmente os países em desenvolvimento. Também pesquisamos novos tipos de energias sustentáveis e limpas. Desse modo, tenho conseguido diminuir a minha fortuna, mas não tenho conseguido diminuir a minha ousadia, a minha determinação, a minha vontade de fazer o impossível acontecer. Bill Gates,
já foi reconhecido como uma das 100 pessoas mais importantes do século. Também como a primeira das 50 celebridades mais importantes da história. E também como pessoa mais poderosa dos nossos tempos. Tem colecionado títulos honoríficos além da conta. Já doou quase 40 bilhões de dólares da sua fortuna. Tem um contrato entre bilionários que doarão a metade da fortuna por ocasião da morte. Para Bill Gates, sucesso não é medido pela quantidade de dinheiro que você ganha, mas sim pela quantidade de pessoas que você ajuda. Bill Gates, o homem mais rico do mundo, não é o mais rico para si mesmo. Aprendeu a dividir o que possui. Bill Gates, o visionário do século, é o que você também precisa aprender. Pode não ter a mesma condição intelectual de um gênio, mas você é uma pessoa humana e como tal tem capacidade. É preciso aprender a olhar distante. É preciso aprender a olhar em todas as direções. É preciso aproveitar bem o tempo. Aproveitar cada oportunidade. É preciso ousar. Trabalhar duro, nunca ter medo de perder. É preciso reconhecer cedo as habilidades que possui e aproveitar. Não é preciso ser visionário para conseguir isso. Os ideais que iluminaram meu caminho e sempre me deram coragem para enfrentar a vida com alegria foram a verdade, a bondade e a beleza. Eu sou Albert Einstein. Albert Einstein foi um físico teórico alemão. Entre os seus principais trabalhos, desenvolveu a teoria da relatividade geral, ao lado da mecânica quântica, um dos 2 pilares da física moderna. Einstein disse: sabemos como é a vida. Um dia dá tudo certo e no outro as coisas já não são tão perfeitas assim. Altos e baixos fazem parte da construção do nosso caráter. Afinal, cada momento, cada situação que enfrentamos em nossas trajetórias é um desafio, uma oportunidade única de aprender, de se tornar uma pessoa melhor. Só depende de nós, das nossas escolhas. O ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos, como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe aos nossos desejos pessoais, conceitos e o afeto por pessoas mais próximas. O físico alemão Albert Einstein recebeu uma série de prêmios e honrarias em sua homenagem. Em 1922, foi premiado com o Nobel de Física de 1921 por seus serviços à física teórica, especialmente pela sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Einstein é sinônimo de gênio. Também em 1999, uma pesquisa de opinião de 100 dos principais físicos classificaram Einstein o maior físico de todos os tempos. Uma pesquisa do Gallup registrou como a pessoa mais admirada do século XX nos Estados Unidos. Diz Albert Einstein em Ideias e Opiniões: o ser humano é parte de um todo chamado por nós de universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experiencia a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos como alguma coisa separada do resto. Uma espécie de ilusão de ótica da sua consciência. Essa ilusão é uma forma de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e à afeição por umas poucas pessoas próximas. Realizou diversas viagens ao redor do mundo, deu palestras públicas em conceituadas universidades e conheceu personalidades célebres de sua época, tanto na ciência quanto fora do mundo acadêmico. Publicou mais de 300 trabalhos científicos, juntamente com mais de 150 obras não científicas. Suas grandes conquistas intelectuais o fizeram a palavra Einstein gênio. Hoje, em um mundo de crises, a verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise, não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um de nós. Albert Einstein. Eu era um garoto comum, não tinha nada de extraordinário. Por mais caros e sofisticados que fossem os meus presentes, meu negócio era fazer uma bola rolar. Gastava todo o meu tempo livre e até o que não era tão livre, brincando com a bola de futebol com os amigos. Ah, como eu queria alcançar a glória no futebol. Defender a seleção com minhas jogadas que já estavam ficando mágicas. Eu sonhava acordado e dormia sonhando. Nos sonhos, os craques do passado e do presente. Ao vivo podia me deleitar com as jogadas incríveis do Rivaldo e Ronaldo, meus ídolos absolutos na época. Eu não podia imaginar, mas anos vieram e anos se foram. Foi justamente jogando com o Rivaldo e Ronaldo que conquistei o pentacampeonato mundial. Eu sonhei com a realidade. Agora a realidade parecia um sonho. Eu sou Ronaldinho Gaúcho.
Aos 7 anos de idade, não me segurei mais. Comecei a treinar na escola de futebol infantil do Grêmio, mas como nada na vida é fácil, no ano seguinte tive que amargar a perda do meu pai. Órfão aos 8 anos, senti meu mundo desabar pela primeira vez. A vida seguiu entre as dificuldades e o rolar da bola que continuava sem sair dos meus pés. Na verdade, eu nem sentia as dificuldades. Eu treinava e treinava e treinava. Era só o que eu sabia fazer, mas o esforço valeu a pena. Comecei como profissional no Grêmio em 1997 e ganhei o título Sub-17 pelo time. No ano seguinte, comecei a ser notado ao disputar a Copa Libertadores da América. E no ano seguinte, aos 19 anos, recebi minha primeira convocação para compor a seleção brasileira. Era muito para minha cabeça. Entrar em campo para jogar ao lado dos meus ídolos era simplesmente muito mais que o sonho. Deu tempo para alcançá-los em campo. Felizmente, eu não decepcionei. Naquele mesmo ano, disputando a Copa América, consegui aquele feito que me lembra até hoje. Depois de dar um chapéu no zagueiro, chutei forte e consegui colocar a bola no canto do goleiro. Foi uma goleada de 7-0 e eu tive a minha participação em fazer balançar a rede. Naquele mesmo ano, o Grêmio fez uma bela campanha no Campeonato Gaúcho. Chegamos à final e eu tive a alegria de marcar o gol do título. Certamente essa boa atuação foi decisiva para minha convocação para a seleção brasileira em preparação para a Copa do Mundo de 2002. Chegou então o grande dia do Campeonato Mundial. Correr pelos gramados do Japão e Coreia do Sul ao lado de Rivaldo e Ronaldo era tudo que eu podia querer. Mas eu quis mais ainda. Trabalhei o que pude, dei duro, esqueci as dores, dominei o cansaço, afastei qualquer distração, não pensei em mais nada. E tudo valeu a pena. Eu estava entre os extasiados pentacampeões do mundo naquela festa maravilhosa em Yokohama. Valeu a pena sonhar, mas sonhar grande e correr muito atrás, não do sonho, mas da realização dele. O menino parecia um sonhador, mas o homem realizou seus sonhos. Seu Ronaldo de Assis Moreira, nosso querido Ronaldinho. Foi uma bonita trajetória pelo futebol do mundo. Na temporada de 2004-2005, o craque consagrou-se jogando pelo Barcelona e realizando suas mais fantásticas jogadas. Conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. Chegou ao topo conquistando o título de melhor jogador do mundo. Na temporada seguinte, conquistou novamente os mesmos títulos e ainda o título da Liga dos Campeões da UEFA. E não parou por aí. Ronaldinho coleciona um número de títulos e prêmios que torna difícil a contagem. É tido como um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Muitos o consideram o maior driblador que já existiu. Uma coisa é certa: Ronaldinho sempre driblou sempre muito bem seus adversários em campo, mas driblou também os tantos adversários fora do campo. Driblou as dificuldades, driblou as incertezas, driblou as decepções, nunca desistiu, sonhou e acreditou, e venceu. Marcou muitos gols, mas marcou muito mais. Marcou uma época, marcou seu nome para sempre na história, marcou para sempre seu nome nos corações. Obrigado, Ronaldinho. Você merece mais essa homenagem. Lá vai Ronaldinho, pra cobrança. Que bomba! Gol! Ronaldinho! Quando eu era ainda bem pequeno, já mostrava vontade enorme de estudar e demonstrava grande facilidade em aprender. Quando fui para a escola, me saí muito bem de modo geral. Mas destaquei-me especialmente em arte e cultura clássica. Fui premiado várias vezes em astronomia, matemática e física. Aprendi a ler e escrever francês, hebraico, latim e grego antigo. Na faculdade, tornei-me conhecido por recitar versos de poemas épicos como a Ilíada. Estudei também mandarim chinês, mas o que acabou dominando meu tempo e minhas atenções foram os computadores. Ainda na adolescência, comecei a escrever softwares. Meu instrutor me chamava sempre de prodígio e afirmava ser difícil ficar à minha frente. Ainda no colégio, fiz um curso de pós-graduação no assunto. Gostava muito de criar ferramentas de comunicação e jogos. Cresci no assunto, até que em 2004 lancei o que é hoje a maior rede de comunicação mundial, o Facebook. Eu sou Mark Zuckerberg. Ainda adolescente, criei o ZucNet, um programa que interligava todos os computadores da minha casa com os computadores do consultório odontológico do meu pai.
Foi uma versão mais simples do AOL Instant Messenger, que só foi lançado no ano seguinte. Eu divertia muitas crianças que usavam jogos de computadores que eu criava. Eu tinha alguns amigos artistas. Eles desenhavam coisas e eu criava os jogos depois. Conforme foi chegando a idade, trabalhei alguns anos na empresa Intelligent Media Group. Ali construí o leitor de música que ficou conhecido como Synapse Media Player, que recebeu a classificação de 3 de 5 da PC Magazine. A Microsoft e a AOL quiseram comprar o Synapse e me contratar, mas eu preferi me matricular na Universidade Harvard em setembro de 2002, aos 18 anos de idade. Até esse ponto, eu já havia estudado psicologia e ciência da computação. Já havia adquirido a reputação de um prodígio de programação. No segundo ano, eu escrevi um programa chamado Course Match, que permitia que os usuários jogassem Atari Asteroids 1968 entre si, sem conexões, cabos ou internet. Isso os ajudava também a formar grupos de estudos. O site foi um sucesso total, tão grande que a universidade o desativou por ter sobrecarregado o servidor de Harvard, que tão acessado era. Eu sabia que podia criar algo grande, algo nunca antes. Eu nasci quando se comemorava exatamente 300 anos da morte de Galileu. Era um estudante preguiçoso e aos 9 anos fui considerado o pior aluno da turma, mas sempre me interessei em saber como as coisas funcionam. Aos 20 anos de idade estava formado em física. Aos 21 anos, porém, fui diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma rara doença degenerativa que vai paralisando os músculos do corpo. Minha formação, juventude e a vida inteira pela frente pareciam estar perdidas, mas aprendi que para tudo se dá um jeito. Hoje, aos 75 anos, não sustento nem minha cabeça. Minha mobilidade é praticamente nula, mas eu trabalhei a vida toda e contribuí para o avanço científico dos nossos tempos. Eu ainda trabalho e ainda descubro coisas. Eu sou Stephen Hawking. Meus principais interesses eram termodinâmica, relatividade e mecânica quântica. Obtive o doutorado aos 24 anos na Trinity Hall, em Cambridge.
de onde sou membro honorário. Tornei-me um pesquisador e aos 29 anos, em 1971, junto com Roger Penrose, provei o primeiro de muitos teoremas de singularidade no espaço-tempo. Esse trabalho é conhecido como Teoremas de Hawking-Penrose. Em 1973, entrei para o Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica. Em 1974, calculei o efeito dos buracos negros, estudo que ficou conhecido como radiação Hawking. Participei dos primeiros desenvolvimentos da teoria da inflação cósmica. Entre 1979 e 2009, ocupei o posto de professor lucasiano de matemática, cátedra que pertencera a Sir Isaac Newton. Ainda sou professor lucasiano emérito da Universidade de Cambridge. Tudo isso tem sido às duras penas, pois meu estado degenerativo tem cobrado um alto tributo. Após ter contraído pneumonia em 1985, fui submetido a uma traqueotomia. Tive que passar a usar um sintetizador de voz para me comunicar. O movimento de meus braços e pernas foi se perdendo, assim como toda a musculatura. Não consigo sequer manter a cabeça erguida. Conforme a situação foi se complicando, foi se criando aparelhos que pudessem me manter ativo. Com a degeneração, porém, eles foram se tornando ineficazes. Passei a usar os músculos da bochecha para controlar o sintetizador. Já não conseguia controlar os mecanismos da cadeira de rodas elétrica. Puxa vida! Está bom por enquanto ou você ainda quer mais? Precisa de alguma coisa a mais para lhe estimular? Que vida, não? Stephen Hawking, um dos físicos mais geniais de todos os tempos, admirado pela extraordinária inteligência e trabalho. Isso porque nunca parou de estudar, mesmo sendo doutor em física. Já recebeu inúmeros prêmios. Muita gente ainda espera que ele ganhe um prêmio Nobel. Já participou de muitos filmes, séries e programas de televisão. Sua vida já foi contada em 2 documentários e 2 filmes. O asteroide 7672 Hawking é assim chamado em sua homenagem. Escreveu diversos livros sobre as complexas teorias cosmológicas, em uma língua fácil para o entendimento dos leigos. Chegou a escrever, em parceria com sua filha, livros infantis sobre o universo. E tudo isso vindo de um aluno preguiçoso. Mas, notou um detalhe? Ele sempre se interessou em saber como as coisas funcionam. E passou a procurar, e passou a descobrir, e passou a se interessar mais e mais. E descobriu, e continua a descobrir, porque não há fim do conhecimento. E não há fim do descobrimento de qualidades latentes. Sim, qualidades aí dentro de você. Qualidades que dormem esperando serem descobertas, esperando serem usadas. Usadas para o bem da humanidade. Quem sabe? É isso mesmo. Você tem o infinito aí fora para ser descoberto. Você tem o infinito dentro de você para ser trabalhado. E não está jogado como um trapo em uma cadeira de rodas motorizadas. Stephen Hawking passou a vida inteira assim, mas passou a vida descobrindo o infinito. Então, pelo amor de Deus, não me venha com desculpas. Sabe por quê? Você também pode! Eu corro. Corro porque sei que é correndo que se chega lá e mais depressa. Para correr mais do que podem as pernas, construí o meu próprio kart e aos 14 anos de idade comecei a competir em corridas locais. Aos 16 anos entrei para o campeonato italiano de kart e terminei em 3º lugar. Aos 25 anos entrei na Fórmula 1, em um grid que contava com Schumacher, Ayrton Senna, Nelson Piquet e Alain Prost. Foi aqui no Brasil que eu mais brilhei quando larguei na 15ª posição e terminei a prova em 6º lugar. Foi em 1993, na marcante corrida em que Ayrton Senna assinalou sua última vitória em Interlagos. Eu sou Alex Zanardi. Em 1996 encontrei o meu lugar na Fórmula Indy. Já na primeira temporada terminei em 3º lugar e fui campeão nos 2 anos seguintes. Disputei 66 grandes prêmios, alcancei 15 vitórias e fui ao pódio 28 vezes. Como vê, eu gosto de correr, mas foi correndo que eu sofri a maior parada da minha vida.
Em setembro de 2001, na Alemanha, sofri o meu maior acidente. Eu liderava a prova e lutava pela vitória quando meu carro rodou na pista e ficou atravessado. Fui atingido em cheio pelo carro de Alex Tagliani, a mais de 300 km por hora. As cenas que o mundo viu na sequência devem estar ainda marcadas na mente de muita gente. Meu carro foi quase todo pulverizado. 3/4 do meu sangue formaram tamanha poça que serviu para o desequilíbrio dos socorristas. A força do impacto foi tão grande que explodiu as minhas pernas. Entendeu? Minhas pernas não foram cortadas. Elas explodiram. A situação ficou tão dramática que trouxeram um padre para cuidar da minha extrema-unção. Mas eu sobrevivi. Fui submetido a diversas cirurgias de emergência, correndo sério risco de morte. Sofri diversas paradas cardíacas. Fiquei 8 dias em coma. Eu que sempre corri tanto, agora não podia mais caminhar. Um acidente parecia ter parado para sempre o Alex Zanardi. Ei, espera um pouco. O Zanardi parou de correr após o acidente? Não! Quem nasceu para ser campeão não abandona as corridas. Não importa a categoria. Ele corre. Pode até perder alguma, mas está determinado a ganhar a corrida da vida. E Zanardi não foi. Ele é um campeão. Em 2005 voltou a competir em categoria de turismo e ganhou o prêmio Laureus, o Oscar do esporte na categoria Retorno do Ano. Passou a praticar o handbike e em 2007 chegou em 4º lugar na Maratona de Nova York. Em 2010 venceu a Maratona Paralímpica de Roma. Nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012, conquistou 2 medalhas de ouro e 1 medalha de prata. E aqui no Brasil, você assistiu Zanardi ser a coqueluche das Paralimpíadas de 2016. Novamente levou 2 medalhas de ouro e 1 de prata. Tornou-se o maior campeão do paraciclismo nos Jogos Paralímpicos. É isso. O Alex Zanardi sabe que é correndo que se chega lá. Não importa a categoria. Quando as circunstâncias mudaram, ele não lamentou. Adaptou-se e continuou correndo. Melhor do que isso, continuou vencendo. Então você também pode. É só não parar para lamentar quando as coisas dão errado, quando mudam as circunstâncias. É só levantar a cabeça, olhar para os lados e encontrar um novo caminho. Sempre haverá um caminho que levará à vitória. Não importa a categoria. Só é preciso correr, porque quem corre, alcança.